Hoje eu vou falar sobre o tema da Casa Cor 2023, que chama Corpo e Morada. Existe uma razão para o corpo e a morada, existe toda uma pesquisa para chegarmos até esse tema, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, corpo e morada, de forma resumida, está ligado à era do cuidado. O cuidado com o corpo, o cuidado com a morada, ou cuidar da casa como a gente cuida do corpo, cuidar do corpo como a gente cuida da casa. Toda vez que iniciamos uma pesquisa para chegarmos ao tema, a gente vai atrás dos grandes caçadores de tendências, as agências de tendências, os portais, todos os grandes pesquisadores e conhecedores do tema. A gente passa praticamente 6 meses pesquisando esses temas. E todos eles iniciam falando do cenário do mundo. Então a gente é uma projeção, são pesquisadores que estão sempre tem o de 2022. Essas agências traçaram um cenário para o ano de 2023 que a gente chama de um cenário de incertezas. Há um ano atrás teve início uma guerra de proporções mundiais, a guerra da Ucrânia, e ela, enfim, tem consequências no mundo inteiro, tão longe do Brasil, mas aqui nós sentimos as consequências, e dos alimentos. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de energia, de petróleo, de grãos, de fertilizantes, e quando esses dois países entraram em guerra, criou-se uma inflação automática, principalmente na questão dos combustíveis e dos alimentos. E essa é uma inflação generalizada, o mundo inteiro sentiu essa inflação. Então, para o ano de 2023, os especialistas preveem um crescimento mínimo, até um risco de recessão nas maiores economias do mundo, Estados Unidos, Alemanha, China. Uma segunda incerteza, uma segunda questão, a mudança climática, o aquecimento global, as temperaturas extremas já é uma realidade muito palpável, E aquele mundo. Além de tudo isso, temos uns resquícios da pandemia, A volta à normalidade ainda é incerta, Existem novas variantes chegando o tempo todo e isso provoca medo, inseguranças, incertezas. É só olhar nas ruas, a gente vê parte da população ainda usando máscara, outra parte já tentando levar uma vida normal. Bom, diante desses três crises aí, a guerra, a crise econômica, as mudanças climáticas, os resquícios da pandemia, além de tudo isso, temos um cenário de frustração. Psicologicamente isso é muito interessante e forte. Por que frustração? Porque a gente acreditava, aliás, os pesquisadores, os grandes pessoas que pensam no cenário, que 2023 seria um ano de um boom criativo, uma explosão por conta do fim da pandemia, Existia essa expectativa, O pessoal fazia comparações com o ano de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, que o mundo viveu uma grande festa, uma grande explosão criativa, uma época de muito otimismo. E previa-se isso para este ano e a gente sabe que isso não é verdade. Então, além de tudo isso, vivemos essa frustração. Então, a conclusão desses pesquisadores é que o mundo adoeceu por falta de cuidados, Falta atenção, falta afeto com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa casa, com a nossa cidade, com o nosso planeta. Falta atenção e afeto com o outro. A figura símbolo desse momento seria o jardineiro, O jardineiro que cuida, faz o trabalho delicado dia a dia, cuidando, retirando as plantas, as ervas daninhas, cuidando do jardim, cuidando do seu próprio jardim, da casa, da cidade, enfim. Esse jardineiro seria
a figura símbolo porque fala do pequeno trabalho, o trabalho cotidiano que ajuda a melhorar o mundo. No Manifesto da Casa da Cor 2023, eu retirei uma frase que fala o seguinte: tecer nosso amanhã exige a persistência de um jardineiro, cujo jardim extrapola o canteiro da casa. Isto é tratar a si como se trata a casa e tratar a casa como se trata o corpo. Então, diante dessa solução, que é essa solução pessoal, individual, que é o cuidado do jardineiro, a gente selecionou alguns exemplos, né, que seria de combate a esse cenário de incertezas na arquitetura, na cidade e no interior. Então, eu vou começar falando da arquitetura. Bom, antes disso, só voltando a essa questão das temperaturas extremas, lembrando que no verão do ano passado, né, verão de 2022 na Europa, temperaturas extremas, assim, a Inglaterra pela primeira vez passou dos 40, que chegaram aos 50, 56, os lixões da Índia pegavam fogo assim do nada, enfim, foram cenários de grande preocupação, de muitas mortes inclusive, né? As casas na Europa principalmente não estão preparadas para temperaturas tão altas. E aí a gente começou a pensar que casa é essa, que arquitetura é essa que responderia a esse cenário de temperaturas muito altas. Um exemplo a gente vai trazer daqui do Brasil mesmo, né? É o chamado Casa Biomimética, né? Nós temos um grande arquiteto aqui no Brasil, que é o Marco Brajovic, que é um pensador e um pesquisador dessa casa biomimética, que é aquela casa que se mimetiza com a natureza e que tenta trazer as lições da natureza e até de arquiteturas ancestrais, arquiteturas dos indígenas, que eu quero ler, que eu acho que explica bem o que seria a casa biomimética. Na biomimética, existem estudos de criações de fachadas responsivas. É necessário que a fachada se transforme em pele com capacidade regulatória, com funções termodinâmicas de comunicação e de permeabilidade. Então, como a nossa pele faz, né, a pele que regula a temperatura do corpo, em relação à temperatura externa. Então, tem uma frase dele, outra que ele: procuramos criar casas que troquem com o exterior, que se refresquem ou que aqueçam, que abram ou fechem conforme as variações externas. Então, a fachada e essa fachada permeável é uma das grandes características. Ainda não temos as respostas necessárias, né? Por isso ele criou um laboratório criativo na Amazônia, fazendo parte do projeto Amazônias 4.0, nos arredores do Belém do Pará, que faz essa pesquisa. É um laboratório que tem várias finalidades. Existe a finalidade de capacitar comunidades ribeirinhas ou comunidades da floresta para valorizar a floresta, para tirar o sustento dessa floresta e para preservar a floresta, né? Mas existe também a outra finalidade, que é pesquisar materiais, sistemas construtivos. A própria arquitetura desse laboratório criativo da Amazônia, ela já faz essa aldeias indígenas. Ela também é inspirada na estrutura do fruto do cacau. A arquitetura biomimética é isso, é você entender como a natureza funciona, com o caroço, com a casca, enfim, de como ela funciona tão bem, que inspirou o Marco Brajovic na criação desse laboratório. As paredes viram membranas e as construções se transformam em casulos temporários, veículos em metamorfose independente e multiespecíficos da produção regenerativa humana. Esta é um exemplo de ser mais saudável, né? Principalmente quando a gente está se tratando de arquiteturas extremas ou arquiteturas de calor muito grande. O Marco Brajovic apresentou na última Bienal de Veneza um hotel chamado Mirante do Medadá,
O projeto desse hotel foi um dos selecionados para arquitetura e é um hotel que traz essas características da arquitetura biomimética, de trocas de temperatura e de uma arquitetura mais saudável. Ainda no plano também da ancestralidade, né? No caso o Marco Brajovic se inspira nas aldeias indígenas, e eu vou citar um outro exemplo, que é do Francis Quéré, que foi o prêmio Pritzker de 2022, que também se inspira muito fortemente na ancestralidade. O Francis Quéré, ele é africano, de Burkina Faso, mas ele estudou em Berlim, ganhou bolsas e concluiu o curso de arquitetura em Berlim e voltou para sua aldeia na África e começou a construir uma série de equipamentos sociais. Ganhou o prêmio Pritzker, né, do ano passado. O que é que tem de especial nessa arquitetura? Primeiro, ela combina soluções da arquitetura contemporânea com técnicas ancestrais, com técnicas dos antepassados e das aldeias, né, da África, de Burkina Faso, onde ele nasceu, onde ele cresceu. Então ele faz essa combinação, porque existe muita sabedoria nessas técnicas, né? Elas usam, por exemplo, a argila, que é um elemento que tem propriedades térmicas muito fortes, que permite que as paredes respirem melhor, que permitem, né, segurar a temperatura extremas durante o dia, ou muito quente durante o dia, ela deixa a casa fresca, se tiver muito frio à noite, ela mantém a casa aquecida. Enfim, isso é uma sabedoria milenar que ele usa na sua arquitetura. Além do que ele cria edifícios naturalmente ventilados, resilientes, né, com coberturas que protegem grandes áreas abertas, né, com sombra, áreas de sombra muito importante, com avarandados e com venezianas e brisas que regulam os ventos e a temperatura. Então, a arquitetura de Francis Quéré é um dos maiores exemplos no mundo, né, para trabalhar em função dessa. Alejandro Aravena, um arquiteto chileno, foi o presidente do júri do Prêmio Pritzker do ano passado, e no discurso da premiação, eu tirei uma frase dele que fala o seguinte: estamos abrindo a nossa caixa de ferramentas. Queremos celebrar Francis Quéré hoje por nos mostrar outros caminhos possíveis da arquitetura. Olha que bacana, né? Uma arquitetura aparentemente muito simples, africana, ancestral, que pode dar exemplo para o mundo, para a Europa, de uma arquitetura para essas temperaturas muito extremas. Ele fala o seguinte: a obra de Quéré traz muitas palavras que não escolhemos com tanta frequência ao falar de arquitetura. Felicidade, modéstia, gentileza e agilidade. Quando eu falava do tema do ano passado, da Casa Cor 2022, que era infinito particular, eu já citei o Francis Quéré e citei uma outra arquiteta africana chamada Leslie Loko, africana, e ela foi convidada para ser a curadora da Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano, de 2023, que começa agora em maio, em Veneza. O tema desta Bienal é Laboratório do Futuro, e a Leslie elege a África como esse laboratório. Tem uma frase dela que eu retirei: a África é o laboratório do futuro porque tem a população mais jovem do mundo. A média de idade é metade daquela dos Estados Unidos e da Europa. O continente apresenta a taxa de crescimento mais acelerada do mundo, 4%. Então, veja aí, 2 arquitetos africanos servindo de exemplo para o mundo neste momento. E fala já não nos representa tanto. E isso é corroborado agora pelo mundo da moda, né? Um livro que foi lançado no finalzinho do ano passado, que chama Proud South, quer dizer, o orgulho do Sul, orgulho de ser um sulista, que é da pesquisadora de tendências Lia Delcorte.
A Lia Del Corte eu também sempre cito elas nas palestras de tendência, porque para mim ela é apesar dela, o forte dela ser o mundo da moda, mas ela também aponta várias direções no mundo para as mudanças que está acontecendo no mundo. E este livro, Proud South, ela aponta justamente esse South, esse Sul, é o hemisfério sul, né? Ela elege o hemisfério sul, os países que estão abaixo da linha do Equador, como os maiores lançadores de tendência do mundo da moda. E aí são os países da África, o Brasil, toda a América Latina, alguns países da Ásia. Está na abertura do livro que eu quero ler para vocês. Fala: a hora chegou. A criatividade do Sul está sacudindo os padrões letárgicos do Norte, de fazer e refazer, servindo as mesmas velharias de forma repetida e conformada. A moda nascida no Sul é original e criativa, pura como um recém-nascido e sábia como um ancião, uma estranha combinação de ingenuidade e conhecimento, uma mistura inebriante de energia juvenil com sabedoria antiga. É um livro basicamente de fotos, onde ela traz estilistas da África, como eu falei, alguns do Brasil, como Ronaldo Fraga ou Isaac Silva. Isaac Silva, inclusive, ela dá um super destaque, é um estilista aqui de São Paulo, mas que faz uma moda afro-brasileira, muito interessante. E isso corrobora esse deslocamento do eixo do hemisfério norte para o hemisfério sul e inclusive colocando tanto a África como o Brasil como lançadores de tendência. Bom, e no campo das cidades, o que está acontecendo? Porque quando a gente fala em era de cuidado, é cuidado também da cidade, né? A cidade é a extensão do nosso corpo, da nossa casa. Cuidar da cidade significa cuidar da nossa própria saúde. O Marco Brajovic, que foi esse arquiteto brasileiro que a gente ouviu, entrevistou, ele não faz muito essa separação, né, entre o dentro e fora, entre a casa e a rua e a casa e a cidade. Então tem um texto dele que fala o seguinte: os habitantes do ecossistema urbano precisam evoluir do paradigma da cidade como máquina para o de organismo vivo. Assim, poderemos ser como um jardineiro, que num processo colaborativo cultiva esse organismo de forma a beneficiar todos os seres que ali habitam, e não só os humanos, né? Isso implica nas plantas e nos próprios animais, né? E além do Marco Brajovic, a gente dois profissionais, um deles é arquiteto, o outro é um biólogo, que está fazendo dois trabalhos muito interessantes de recuperação das cidades. Um deles é o Stefano Boeri. Stefano Boeri é um arquiteto italiano de Milão e ele é o autor do famoso edifício Bosco Verticale, de 2014. Acho que todo arquiteto conhece esse prédio. São, na verdade, dois prédios em que as varandas são verdadeiros jardins, né, verticais. E ele criou esse conceito de floresta vertical em varandas, né? E ele explica que essa floresta vertical busca a maior variedade possível de plantas, escolhidas pelo critério de intercolaboração, né, entre elas. São plantas que convivem bem, uma ajuda a outra. É outro conceito que ele trouxe, e aí isso a gente retirou de um TED Talk, né, que ele fez durante o tempo da pandemia, chama 9 Ideias para o Futuro das Cidades, onde ele exalta a agrofloresta. E ali ele fala: a agrofloresta pode tornar as cidades mais verdes, lembrando que a produção de alimentos descentralizada evita deslocamentos e emissões de carbono, estimula o comércio entre pares, fortalece os laços comunitários e contribui para a autossuficiência. Então, Stefano Boeri virou um grande porta-voz aí das cidades sustentáveis, das cidades ecológicas. E ele está hoje fazendo projeto no mundo inteiro. Recentemente, ele lançou um prédio
na Holanda, Eindhoven, que são prédios tipo Bosco Verticale, só que para arquitetura para classe baixa, né, classe baixa média, onde ele traz os conceitos do Bosco Verticale, que é um edifício para uma classe mais alta, com um orçamento menor dessa vez, mas o conceito é o mesmo. Além disso, o Stefano Boeri, ele projetou 2 cidades que ele chama de eco-inteligente. Uma delas é na China, essa cidade na China já está em construção, está a pleno vapor, e uma outra ainda em fase de projeto, que ele acabou de lançar, que é no México, na região de Cancún. Inclusive nessa cidade, ele usa muitos conceitos, né, das populações originárias da região, dos maias, enfim. No Brasil, nós temos um profissional que é um biólogo e um paisagista também, chamado Ricardo Cardim, que criou alguns projetos no mesmo estilo do Bosco Vertical, né? Acho que o Cardim, ele criou um termo que chama floresta de bolso, que onde é possível construir florestas mesmo em pequenos espaços. A gente conhece alguns trabalhos dele, o Shopping Cidade Jardim, o paisagismo é dele. Recentemente ele lançou também ele fez o paisagismo de um grande lançamento chamado Parque Global, na cidade de São Paulo, e tem um edifício chamado CID, na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, que tem características muito semelhantes ao Bosco Verticale. O Cardim lançou também um livro onde ele prega seus conceitos. O livro chama Paisagismo Sustentável para o Brasil, né? Enfim, qual é o conceito do Ricardo Cardim? Basicamente, é usar somente plantas nativas no paisagismo ou nas suas florestas de bolso, né? Então, ele como um grande estudioso, ele conhece todas as espécies e sabe que, segundo ele, mais de 80% das espécies que nós usamos no paisagismo das cidades ou das casas hoje não são originárias do Brasil, vêm de fora, são importadas. E isso traz toda uma mudança no ecossistema. Então ele prega a volta desse paisagismo feito somente com plantas nativas. Tem um trecho do livro dele, da introdução, que ele fala o seguinte: a vegetação do paisagismo não pode mais ser compreendida como um elemento arquitetônico, sujeito a modismos desconectados de outros valores que não a decoração. O paisagismo sustentável é atemporal e dinâmico, porque é embasado em ciência. Plantas nativas são atemporais, porque representam a identidade natural e cultural originais de um território. Tá? Então, este é o conceito do Ricardo Cardim. Vale também mencionar, o Cardim é um ativista, né? Um trabalho que ele fez no Largo da Batata, alguns anos atrás. Largo da Batata em Pinheiros, depois de uma reforma, ficou completamente desértico, né? E ele, junto com alguns companheiros, foram lá e começaram a plantar essas espécies nativas, e você vai lá em um trecho do Largo da Batata, tem uma pequena floresta. Falamos da arquitetura, falamos das cidades e até um pouco da moda, mas agora vamos falar do interiores. E no design de interiores, dentro das casas, quais são essas principais tendências ou como que isso se relaciona com o corpo e a morada? Eu selecionei aqui 3 tendências ou 3 movimentos. O primeiro deles a gente chama de afeto e memória. O que é o afeto e memória? Bom, vamos lá. Em tempos de crise agudas, principalmente como essa que nós estamos vivendo, nós nos voltamos para os lugares seguros do passado. Esse é o conceito de escapismo. Escapismo é sempre uma tendência na decoração, né? Porque de alguma forma talvez sempre estejamos vivendo alguma espécie de crise, mas quando ela se acentua, quanto mais inseguros e mais indefesos nós nos sentimos, mais nos voltamos para o passado. E aí é se cercar de coisas conhecidas, né? Da casa da avó, de memórias, de objetos afetivos, né? Porque isso nos traz uma sensação de conforto, de acolhimento e de pertencimento.
Isso é fundamental para a nossa saúde mental, né? Assim como cuidar do jardim é fundamental para a nossa saúde mental, mas se cercar de objetos que tenham a ver com a nossa história, com nossos antepassados, com a nossa cultura mais raiz, também é importante para a nossa saúde mental. Eu destaquei aqui uma frase do Franklin Lopes, que é um antropólogo que foi pesquisado também nessa imersão que fizemos no final do ano passado. Franklin diz o seguinte: nas últimas décadas, perdeu-se a relação profunda que havia entre corpo, memória e casa. E por isso tudo adoeceu. É preciso refazer as conexões que ficaram fragmentadas. E aí sim, casas com móveis dos anos 70, né, com móveis antigos, aí volta à moda os móveis de ratã, de cana da Índia, tecidos mais estampados, mais coloridos, né, e até uma decoração mais carregada, né, no sentido de ter vários objetos e várias memórias. Eu destaco aqui duas retiradas da Casa Cor de 2022, dois ambientes que tinham essas características de muito afeto, de muita memória. O deles é o de Marcelo Salum, na Casa Cor de São Paulo de 2022. Era uma casa que homenageava o Atílio Basquer e o Gregório Kremer, que foram duas figuras muito importantes ali desde os anos 70 no mundo da decoração. Então, o Marcelo fez uma pesquisa extensa e trouxe esse universo dessa casa recheada de memórias para o ambiente dele. Fez enorme sucesso. Um outro é da Casa Cor de Curitiba, que é do Gustavo Scaramella, que também ele trouxe esses elementos de família, né? Fez uma decoração com um pé no passado, com tecidos. Aliás, uma casa afetiva e a casa com memória, segundo os especialistas, é uma casa que tem muitos tecidos, ela é macia, ela faz parte desse acolhimento. Bom, um segundo movimento desse mundo de interiores, eles têm muito a ver com o que nós falamos anteriormente sobre a arquitetura e sobre as cidades, e ele é denominado plantropoceno. A gente está falando daqueles ambientes em que o dentro e o fora se confundem, e ele traz muitas plantas para dentro de casa. Neste aspecto, eu selecionei dois ambientes também de Casa Cor de 2022 que trazem essas características muito fortes. Um deles é um banheiro ou um spa, né, da Casa Cor Ribeirão Preto, que foi feito pela Dariane Bertoni e pelo Matheus Benetti. Era um banheiro que as paredes eram, na verdade, brises, né, que deixavam a temperatura entrar, eles podiam fechar ou abrir, brises metálicos, e dentro com muitas plantas, né, muito verde, e tinha essa característica quase de uma estufa. Também fez um enorme sucesso na Casa Cor de Ribeirão Preto. O segundo ambiente é o ambiente da Ana Bahia, na Casa Cor de Belo Horizonte. Esse tinha uma característica muito interessante, que ela colocou uma grande bacia com suculentas ao invés de uma mesa de centro em pleno living, né? Então, o que isso representa, essa visão dessas plantas vivas numa mesa ao invés de uma mesa de centro? É óbvio que ela não serve como mesa de centro, mas ela está ali o tempo todo, um elemento grande, forte, dentro de uma sala, em um elemento vivo, né? Aquelas plantas estão vivas. E os moradores podem acompanhar e podem cuidar diariamente daquela grande bacia com plantas, como sendo um elemento marcante dessa sala. Aí eu retirei uma frase do Top Trends do WGSN. A WGSN é uma das agências de pesquisa de tendência que nós consultamos sempre, né? Uma agência inglesa, uma das mais importantes do mundo. E ela que deu esse nome, plantropoceno, né? E o que é o plantropoceno? Nada mais é do que uma era de colaboração entre seres humanos e o reino vegetal.
na qual a função das plantas influenciam a ciência, o universo criativo e a mente do ser humano. Então é aquele mesmo princípio do jardineiro. Cuidar do jardim faz bem para a saúde, faz bem para a casa, faz bem para a cidade, faz bem para a nossa mente, principalmente, né? Essa relação muito interativa entre nós e as plantas. O próprio Franklin Lopes, também, o antropólogo consultado por nós, fala que a planta não é um objeto. Ela diz se está bem e ela exige atenção. Esse cuidar das plantas traz o senso de presença que funciona como um processo terapêutico. Então, em tempos bicudos como vivemos, cuidar das plantas e ter as plantas bem perto da gente, essa relação de colaborativa, né, com as plantas, é uma tendência muito forte. O terceiro movimento, ou terceira tendência, a gente chama de vintage consciente. O que é o vintage consciente? Bom, aí a gente tem que voltar a pensar na geração Z, que é aquela geração dos nascidos a partir de 1997. Bom, esses jovens hoje estão com 25, 26 anos, os primeiros da geração G, e a gente tem que imaginar que eles entraram no mercado de trabalho ali com 24, 23 anos, em plena pandemia. Você já imaginou ter o seu primeiro emprego, procurar um emprego, arrumar um emprego na pandemia? Então foram momentos difíceis para todo mundo e para eles em especial. E sem falar que quando a gente fala em tendência, a tendência sempre vem da juventude, né? Dessa nova geração, e principalmente quando ela está entrando no mercado de trabalho, está conseguindo a ganhar seu próprio dinheiro, pensa em sair de casa, montar consumir, né? É a geração que está começando a consumir de forma mais sistemática. E essa geração entrou nesse mercado de trabalho num momento muito difícil, né? E sem muitas perspectivas, né? Além do que, existe o que a gente chama de a gente fala que essa geração ela se sente como futuro roubado, um pouco pela pandemia, mas principalmente pelas mudanças climáticas. É como se as mudanças climáticas estivessem tirando o futuro deles, né? E como é que eles vão construir as primeiras casas nesse momento, enfim. Então é uma geração que ela é marcada pela nostalgia. Então quando a gente fala do vintage consciente, tem a ver com isso. Eles têm esse sentimento de nostalgia e eles têm esse sentimento de que eles precisam também preservar o que têm, né? Por isso afetou totalmente a forma como eles consomem desde já. Então, existe uma questão, tanto na moda quanto na casa, eles começam a pensar em móveis usados e roupas usadas. Os brechós ganharam um super destaque, né? Porque é como se o mundo não precisa de mais uma roupa, de mais um fabricante, de mais uma cadeira, a gente precisa usar o que tem. É quase aquela mentalidade do pós-guerra, né, em que principalmente os europeus ficaram muito conscientes das suas limitações. Tem uma pesquisa do relatório McKinsey do ano passado, de junho do ano passado, que fala bastante da geração Z. E eles detectaram duas hashtags, né? Hashtag nostalgia e outra hashtag Y2K. O que significa essa hashtag Y2K? Significa anos 2000, Year 2000, né? Anos 2000. Então, eles falam que o final dos anos 90, o início dos anos 2000, soaram como o último período de prosperidade e estabilidade para essa turma. É o período, né, pré-redes sociais. Então, tem um trechinho do relatório que fala: os integrantes dessa geração optaram pelo saudosismo de um período pré-redes sociais, no qual a vida era considerada mais simples, com menos ansiedade, sem polarização, trolls, filtros do Instagram. Um tempo em que as mudanças climáticas ainda eram distantes e não uma catástrofe anunciada.
Então, essa nostalgia pelos anos 2000 fez surgir um novo modelo de comportamento, né, dessa geração. E aqui eu vou destacar, primeiro, o trabalho de um arquiteto chamado Vitor Penha. O Vitor Penha, inclusive, lançou um livro chamado Belezas Imperfeitas, lançou ano passado, que é muito linkado com este momento. Belezas Imperfeitas significa também optar por coisas que foram usadas, que estão meio desgastadas, destruídas. Aliás, o símbolo para ele é uma cadeira meio rasgada. Ele deu um close na cadeira e é a capa do livro. Aliás, o livro é todo torto, né? Quando eu comprei o meu exemplar, eu achei que, cortaram errado, mas ele é naturalmente torto porque fala justamente dessa imperfeição. Bom, o Vitor, ele está muito alinhado com um pensamento que a gente também vê nas redes sociais lá de fora, que chama Furniture Flipper, que na verdade é um novo modelo de consumo, onde algumas brechós, como se fosse um brechó da casa, né? Você compra coisas usadas, né? Tipo, família vende tudo, dá uma arrumada, às vezes pinta, muda o tecido e se transforma em lojas, né? Trazendo aquele, de novo, o conceito da economia circular também, né? Além do desejo de inserir memória e história na decoração. Então, eu recomendo vocês entrarem até no Instagram, Vitor Penha, @penha.vitor, porque lá tem uma série de projetos em que o Vitor mostra móveis usados, tapete desgastados, uma poltrona de couro desgastados, ou uma parede sem reboco, né? Ele usa, ou ele tira, por exemplo, os azulejos de um apartamento antigo, e quando você tira o azulejo fica a marcação do azulejo com a marcação do reboco caído, e ele vê muita beleza nesse tipo de decoração, né? Além das tomadas aparentes, as estrutura elétrica toda aparente, um estilo meio industrial também. O Vitor Penha tem uma frase aqui que eu retirei do livro dele, que eu acho muito interessante, na hora que ele fala de acolher o imperfeito. Existe uma diferença entre beleza e o belo. A beleza geralmente percorre o caminho da estética e do olhar. O belo percorre o caminho da compreensão e do significado. A percepção é cheia de códigos e é importante um olhar humilde para entendê-la. Encontrar beleza no que é imperfeito é encontrar o belo dentro de nós. Um outro exemplo desse vintage consciente eu retirei de um ambiente que me marcou muito no ano passado, na Casa Cor, também da Casa Cor Minas, 2022, que foi o restaurante da Isabela Vetti. A Isabela, ela fez um restaurante inteiro com móveis usados, né? E ela criou um tema que era repartição. Então ela pegou aqueles arquivos de repartição, telefones antigos, sabe, aquela repartição pública, aquele clima que a gente já não existe mais. E ela foi a alguns brechós pela cidade de Belo Horizonte, recolheu esses elementos e usou isso com muita força na decoração, né? Além do que, em alguns momentos, ela abria os arquivos, as gavetas dos arquivos e colocavam plantas se aproximando daquela outra tendência que é o plantropoceno. Então, esse elemento, esse restaurante repartição da Isabela Vetti, eu acho muito marcante porque ela traz duas tendências aí numa só. Uma é o vintage consciente, é fazer uma decoração inteira com um pé ali nos anos 70, nos anos 80, e também carregado, recheado de plantas, se aproximando muito do plantropoceno. Bom, gente, esses são os exemplos que eu tenho, trazendo o corpo e a morada como tema da edição de Casa Cor de 2023.
Eu espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Muito obrigado.